capítulos 36 a 40 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon-Retel, e a Aholibama, filha de Ana, filha de Zibeon-Revel, e a Basmate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada pariu a Esaú Elifaz, e Basmate pariu a Reuel. E a Aholibama pariu a Jeus, e a Jaelã, e a Corá. Estes são os filhos de Esaú, que nasceram-lhe na terra de Canaã. E Esaú tomara suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e fora-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão, porquanto a fazenda delas era muita, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia suportar, por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basmate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo e Gaitão, e Quenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e pariu a Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Nahat e Zerá, Sama e Missa. Estes foram os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aholibama, filha de Ana, filha de Zibeon, mulher de Esaú. E pariu a Esaú a Jeus e Jailã e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Quenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaitão, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Nahat, o príncipe Zerá, o príncipe Sama, o príncipe Missa. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basmate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jailã, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Aholibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir-Horel, moradores daquela terra: Lotã, e Sobal, e Zibeon, e Ana, e Dizon, e Ezer, e Dizã. Estes são os príncipes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Emã. E a irmã de Lotã era Timna. E estes são os filhos de Sobal: Alvã, e Manahat, e Ebal, e Cefo, e Onã. E estes são os filhos de Zibeon: Aja e Ana. Este é o Ana, que achou os mulos no deserto, quando apacentava os asnos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Ana: Dizon, e a Aholibama era a filha de Ana. E estes são os filhos de Dizã: Emdã, e Esbã, e Itrã, e Xerã. Estes são os filhos de Ezer: Bilhã, e Zaavã, e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz
e Harã. Estes são os príncipes dos horeus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeon, o príncipe Ana. O príncipe de Zom, o príncipe Ezer, o príncipe de Zã. Estes são os príncipes dos horeus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinaba. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzã da terra dos Temanitas reinou em seu lugar. E morreu Uzã, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samla de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samla, e Saul de Reobote ao rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo suas gerações, segundo seus lugares, com seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo suas habitações, na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José filho de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia sua má fama a seu pai. E Israel amava José mais que a todos seus filhos, porquanto era filho de sua velhice, e fez-lhe uma roupeta de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam tanto mais. E disse-lhes: ouvi ora este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam a meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinando, reinarás sobre nós? Ensenhoreando, te ensenhorearás sobre nós? Por isso o aborreciam tanto mais por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos, para inclinar-nos a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, porém seu pai guardava este negócio. E seus irmãos foram-se a apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai-te, e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e veio a Siquém. E achou um varão, porque eis que andava errado pelo campo.
E perguntou-lhe aquele varão, dizendo: Que buscas? E ele disse: Busco a meus irmãos. Ora, dize-me, aonde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu a seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Disseram um ao outro: Eis lá vem o mestre dos sonhos. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e o lancemos em uma destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que serão seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o de suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também disse-lhes Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua roupeta, a roupeta de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam a levá-lo a Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e o vendamos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam a José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que levaram a José a Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos. E tornou a seus irmãos e disse: O moço não há, e eu aonde irei? Então tomaram a roupeta de José, e degolaram um cabrito das cabras, e tingiram a roupeta no sangue. E enviaram a roupeta de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e diziam: Esta temos achado. Conhece agora se esta seja a roupeta de teu filho ou não? E conheceu-a, e disse: A roupeta de meu filho é. Alguma má besta o tragou. Despedaçado é José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre seus lombos, e trouxe dó por seu filho muitos dias. E levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Porém enjeitou de ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no em Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão dos da guarda. Capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de seus irmãos, e entrou um varão de Adulã, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a, e entrou a ela. E ela concebeu e pariu um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber, e pariu um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e pariu um filho, e chamou seu nome Selá. Porém ele estava em Xezibe, quando ela o pariu. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e seu nome era Tamar. Porém o primogênito de Judá, era mau nos olhos de Jeová, pelo que Jeová o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e desperta semente a teu irmão. Porém, sabendo Onã que esta semente não havia de ser para ele, aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, corrompia-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau nos olhos de Jeová, pelo que também o matou.
Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não também morra este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timna, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuveza, e cobriu-se com um véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes, que está no caminho de Timna, porque via que Sela já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por solteira, porquanto ela cobrira seu rosto. E apartou-se a ela ao caminho, e disse: Vem, ora deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito das cabras do rebanho. E ela disse: Se darás prenda, até que o envies. Então ele disse: Que prenda é que te darei? E ela disse: Teu selo e teu lenço, e teu cajado que está em tua mão. Que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou seu véu de sobre si, e vestiu os vestidos de sua viuveza. E Judá enviou o cabrito das cabras por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar a prenda da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Aonde está a solteira que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve solteira. E tornou-se a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve solteira. Então disse Judá: Tome-o para si, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, tem fornicado, e eis que está prenhe da fornicação. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela enviou a dizer a seu sogro: Daquele varão, cujas são estas coisas, eu estou emprenhada. E ela disse mais: Conhece, ora, cujo é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo do parir, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, parindo ela, que o um deu fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio de grã, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tu tens rompido? Sobre ti é a rotura. E chamarão seu nome Peres. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio de grã, e chamaram seu nome Zerá. Capítulo 39. José, pois, foi levado a Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão dos da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado lá. E Jeová era com José, de maneira que foi varão prosperado, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor que Jeová era com ele, e tudo o que fazia Jeová prosperava em sua mão, achou José graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, Jeová abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção de Jeová foi sobre tudo o que tinha,
na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que sabia de nada com ele, mais que do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso de vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele o refusou, e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe comigo do que há em casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal, que pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele lhe não dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu a um certo dia que veio à casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos da casa ali em casa. E ela lhe pegou de seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu-se fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos ao varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou seu vestido comigo e fugiu, e saiu-se fora. E ela pôs seu vestido perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes, para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que falava-lhe, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos del-rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. Porém Jeová era com José, e estendeu sobre ele sua misericórdia, e deu-lhe graça nos olhos do maioral da casa do cárcere. E o maioral da casa do cárcere entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o maioral da casa do cárcere não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto Jeová era com ele, e tudo o que fazia Jeová prosperava. Capítulo 40. E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro del-rei de Egito e o padeiro contra seu senhor, contra el-rei de Egito. De maneira que Faraó indignou-se muito contra seus 12 eunucos, contra o maioral dos copeiros e contra o maioral dos padeiros, e entregou-os em guarda na casa do capitão dos da guarda, na casa do cárcere, no lugar aonde José estava preso. E o capitão dos da guarda pôs a José com eles, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho em uma noite, cada um conforme a declaração de seu sonho, o copeiro e o padeiro del-rei de Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e atentou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que vossos rostos hoje estão tristes? E eles lhe disseram: Havemos sonhado um sonho, e ninguém há que o declare. E José disse-lhes: Não são de Deus as declarações? Ora, contai-me-o. Então contou o maioral dos copeiros seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de minha face. E na vide eram 3 sarmentos, e estava como brotando, sua flor saía,
seus cachos madureciam em uvas. E a copa de Faraó estava em minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia na copa de Faraó, e dava a copa na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua declaração. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te fará tornar a teu estado, e darás a copa de Faraó em sua mão, conforme o primeiro costume, quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim contigo, quando houveres bem, e rogo-te que faças comigo misericórdia, e que faças menção de mim para com Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de roubo fui roubado de terra dos hebreus, e também aqui nada tenho feito, porque me pusessem nesta cova. Vendo então o maioral dos padeiros que havia declarado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todo o manjar de Faraó, da obra do padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é sua declaração. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em um pão, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um convite a todos seus servos, e levantou a cabeça do maioral dos copeiros e a cabeça do maioral dos padeiros no meio de seus servos. E fez tornar ao maioral dos copeiros a seu ofício do copeiro, e deu a copa na mão de Faraó. Mas ao maioral dos padeiros enforcou, como José lhes havia declarado. Porém o maioral dos copeiros não lembrou-se de José, antes esqueceu-se dele. Fim dos capítulos 36 a 40. Capítulos 41 a 45 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 41. E aconteceu que, a cabo de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas de vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias de vista e magras de carne, e paravam-se junto às outras vacas à praia do rio. E as vacas feias de vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas de vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que de um colmo subiam 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grossas e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores de Egito e todos seus sábios. E Faraó contou-lhes seu sonho, mas ninguém havia que os declarasse a Faraó. Então falou o maioral dos copeiros a Faraó, dizendo: de meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, e pondo-me em guarda na casa do capitão dos da guarda, a mim e ao maioral dos padeiros, então sonhamos um sonho uma mesma noite, eu e ele, cada um conforme a declaração de seu sonho sonhamos. E ali estava conosco um mancebo hebreu, servo do capitão dos da guarda, e contamos-lhes, e declarou-nos nossos sonhos, a cada um os declarou conforme a seu sonho. E como ele nos declarou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar a meu estado, e a ele fez enforcar.
Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair correndo da cova, e tosquiaram-no, e mudaram seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o declare. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o declares. E respondeu José a Faraó, dizendo: Sem mim é isso. Deus anunciará a paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava em pé à praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, gordas de carne e formosas de vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, magras e mui feias de vista, e fracas de carne. Não tenho visto outras semelhantes em fealdade em toda a terra de Egito. E as vacas fracas e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois tenho visto em meu sonho, e eis que de um colmo subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu tenho dito aos adivinhadores, mas ninguém houve que mo declarasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um mesmo. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um mesmo. E as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que 7 anos que vêm será grande fartura em toda a terra de Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra de Egito, e a fome consumirá a terra. E a abundância na terra não será conhecida, a causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi segundado 2 vezes a Faraó, é porquanto esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa para fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra de Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra de Egito nos 7 anos da fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos da fome que haverá na terra de Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa nos olhos de Faraó e nos olhos de todos os seus servos. Assim que disse Faraó a seus servos: Acharíamos com um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente neste trono eu serei maior que tu. Mas disse Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra de Egito. E tirou Faraó seu anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante de sua face: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra de Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti
ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zaphná-Paaneá, e deu-lhe por mulher a Asnate, filha de Potiferã, maioral de On. E José saiu pela terra do Egito. E José era de idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo o mantimento do campo de cada cidade que estava ao redor dela, no meio dela. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou-se de contar, porquanto não havia número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe pariu Asnate, filha de Potiferá, maioral de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos da fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome cresceu na terra do Egito. E todas as terras vinham a Egito para comprar de José, porquanto a fome havia crescido em todas as terras. Capítulo 42. Vendo, pois, Jacó que havia trigo em Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há trigo em Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. Porém a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe porventura não suceda algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel a comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o regente daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se a ele com a face na terra. E vendo José seus irmãos, conheceu-os. Mas ele se mostrou estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, a comprar mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós outros sois espias, e sois vindos para olhar o descoberto da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos são vindos a comprar mantimento. Todos nós outros somos filhos de um varão, homens de verdade, somos. Nunca teus servos foram espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para olhar o descoberto da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã. E eis aqui, o menor está com nosso pai hoje, mas o não está mais. Então lhes disse José: Isso é que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, se sairdes daqui, senão quando o vosso irmão menor vier aqui. Enviai um de vós outros, que tome a vosso irmão, mas vós outros ficais presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. Senão, pela vida de Faraó,
vós sois espias. E os pôs juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia lhes disse José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de verdade, um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E vós outros ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me a vosso irmão menor, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles fizeram assim. Então disseram um ao outro: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, porém nós não ouvíamos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não eu o dizia a vós, dizendo: não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão deles, e o amarrou perante seus olhos. E mandou José que enchessem seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram seu trigo sobre seus asnos, e partiram-se dali. E abrindo um deles seu saco para dar pasto a seu asno na venda, viu seu dinheiro, porque eis que estava na boca de seu saco. E disse a seus irmãos: meu dinheiro é tornado, e ele também aqui em meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e espantaram-se, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram a Jacó seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes sucedera, dizendo: aquele varão, o senhor da terra, falou com nós asperamente, e tratou a nós como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de verdade, nunca fomos espias. Éramos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais aparece, e o menor está hoje com nosso pai, na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós outros sois homens de verdade. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti-vos. E trazei-me vosso irmão menor. Assim saberei que não sois espias, senão homens de verdade. Então vos darei a vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, vazando eles seus sacos, eis que cada um tinha o amarrado de seu dinheiro em seu saco. E viram os amarrados de seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó seu pai disse-lhes: tendes-me desfilhado. José não aparece, e Simeão não aparece. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas são contra mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata 2 de meus filhos, se eu não tornar a trazê-lo a ti. Dá-o em minha mão, porque tornarei a trazê-lo a ti. Porém ele disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucedesse algum desastre no caminho que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. E a fome era grave na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram de Egito, disse-lhes seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis minha face, se vosso irmão não é convosco. Se enviares conosco a nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis minha face, se vosso irmão não é convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, notificando aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: nos perguntou aquele varão por nós outros, e por nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai?
tendes mais um irmão? E notificamo-lho conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que dissesse: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o mancebo comigo, e levantaremos-nos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, de minha mão o requererás. Se eu não o trouxer a ti e o puser perante tua face, pecante serei contra ti todos os dias. Se nos não houvéramos detido, certamente já tornáramos 2 vezes. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai àquele varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, pinhões e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca de vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, porventura foi erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e tornai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso de vós misericórdia perante a face daquele varão, para que deixe ir convosco vosso outro irmão, e a Benjamim. E eu, como privado de filhos, sou privado. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e Benjamim, e levantaram-se, e desceram a Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José com eles a Benjamim, disse ao que estava sobre sua casa: leva estes varões à casa, e degola animais, e aparelha, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes foi tornado em nossos sacos, fomos levados aqui, para se revolver sobre nós e sobrevir-nos, para que tome a nós por servos e a nossos asnos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. Aconteceu, pois, que chegando-nos à venda e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca de seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: paz seja a vós outros, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro em vossos sacos. Vosso dinheiro veio a mim. E levou a Simeão a eles fora. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto a seus asnos. E fizeram prestes o presente, até que José vinha ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe em casa o presente que estava em sua mão, e inclinaram-se a ele à terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem dissestes, está bem? Vive ainda? E eles disseram: bem está teu servo, nosso pai, ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão menor de quem me dissestes? Depois ele disse: Deus te faça misericórdia, meu filho. E José apressou, porque suas entranhas moveram-se para com seu irmão, e buscou lugar para chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e forçou-se, e disse: ponde pão. E puseram-lhe à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus,
porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante de sua face, o primogênito segundo sua primogenitura, e o menor segundo sua minoria, do que os varões maravilhavam-se entre si. E apresentou-lhes das iguarias que estavam diante dele, mas o quinhão de Benjamim era 5 vezes maior que os quinhões deles todos, e beberam, bebendo com ele até fartura. Capítulo 44. E mandou ao que estava sobre sua casa, dizendo: Enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco. E minha copa, a copa de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro de seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles e seus asnos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda alongado, disse José ao que estava sobre sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, dirás-lhes: Por que pagastes mal por bem? Não é esta de que bebe meu senhor? Em que ele, adivinhando, adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que meu senhor fala tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas de nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele em quem de teus servos for achada, morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme a vossas palavras. Aquele em quem se achar seja meu escravo, porém vós outros sereis sem culpa. E eles apressaram, e cada um fez descender seu saco na terra, e cada um abriu seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no menor. E achou-se a copa no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um seu asno, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele mesmo ainda estava ali, e prostraram-se diante de sua face na terra. E disse-lhe José: Que obra é esta que fizestes? Não sabeis vós outros que tal homem como eu, adivinhando, sabe adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a injustiça de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, assim nós como aquele em cuja mão foi achada a copa. Mas ele disse: Nunca eu tal faça. O varão em cuja mão a copa foi achada, aquele será meu servo. Porém vós outros, subi em paz a vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa ora teu servo falar uma palavra ante os ouvidos de meu senhor, e não se encenda tua ira contra teu servo, pois tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um pai velho e um mancebo de sua velhice, o menor, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e eu porei meu olho nele. Nós dissemos a meu senhor: Aquele mancebo não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão menor não descender convosco, nunca mais vereis minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, e nosso pai dissesse: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós outros dissemos: Não poderemos descender. Se nosso irmão menor for conosco, descenderemos, pois não poderemos ver a face daquele varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós outros sabeis que minha mulher me pariu 2, e o um saiu de mim. E eu disse:
certamente despedaçando foi despedaçado, e eu não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecesse algum desastre, farias descer minhas cãs com dor à cova. Agora, pois, vindo eu a teu servo, meu pai, e o mancebo não for conosco, pois sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o mancebo ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à cova. Porque teu servo se deu por fiador por este mancebo para com meu pai, dizendo: se não te torná-lo, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo por este mancebo, por escravo de meu senhor. Porém o mancebo suba com seus irmãos. Porque como eu subirei a meu pai, se o mancebo não for comigo? Para que não veja o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. Então José se não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair de mim a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe não puderam responder, porque estavam atônitos diante de sua face. E disse José a seus irmãos: ora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos indigneis em vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Porque já 2 anos houve de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para que ficasseis por resto na terra, e para guardar-vos em vida por uma grande livração. Assim que vós não me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e por regente em toda a terra de Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra de Egito. Descende a mim, e não te detenhas. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda serão 5 anos de fome, para que não empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos o veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que vos fala a minha boca. E denunciai a meu pai toda a minha glória em Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descender a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também a seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Como esta fama foi ouvida na casa de Faraó, que se disse: os irmãos de José são vindos, pareceu-o bem em olhos de Faraó e em olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai vossas bestas, e parti-vos, tornai à terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra de Egito, e comereis a gordura da terra. Tu, pois, manda, fazei isto: tomai-vos da terra de Egito carros para vossos meninos e para vosso pai, e vinde. E vosso olho não poupe as vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra de Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme ao mandado de Faraó. Também deu-lhes mantimento para o caminho. A todos lhes deu, a cada um,
mudanças de vestidos, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudanças de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 asnos carregados do melhor do Egito, e 10 asnas carregadas de trigo e pão e comida por seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram-se. E disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe denunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra de Egito. E seu coração desmaiou-se, porque não os cria. Porém, havendo eles falado-lhe todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Fim dos capítulos 41 a 45. Capítulos 46 a 50 de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 46. E partiu-se Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e sacrificou sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó? E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas de descender a Egito, porque eu te porei ali em gente grande. E descenderei contigo a Egito, e te farei tornar a subir, subindo juntamente, e José porá sua mão sobre teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel o levaram a seu pai Jacó, e a seus meninos, e a suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram a Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo a Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram a Egito, Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben, e os filhos de Ruben, Hanoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, o filho da mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gersom, Querate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Sela, e Pérez, e Será. Porém e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Isascar, Tola e Pua, e Jó e Simrom. E os filhos de Zebulon, Sered e Elom e Jalel. Estes são os filhos de Leia, que pariu a Jacó em Padã-Arã, com Dina, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion e Shagui, Shuni e Esbom, Eri e Arodi, Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isva, e Isvi, e Beria, e Será, a irmã deles. E os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, que Labão dera a sua filha Léa, e pariu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra de Egito, Manassé e Efraim, que lhe pariu Asnate, filha de Potiferá, maioral de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel,
Gera e Naamã, Equi e Ros, Mupim e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, por todos 14 almas. E os filhos de Dan, Chuzim. E os filhos de Naphtali, Jaquzel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bilha, que Labão dera a sua filha Raquel, e pariu estes a Jacó, por todos 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó a Egito, que saíram de sua coxa, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram em Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram a Egito foram 70. E enviou a Judá diante de sua face a José, para o encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José fez prestes seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gozém. E mostrando-se ele lhe, lançou-se a seu pescoço e chorou sobre seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e denunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas e suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: que é vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde nossa mocidade até agora, assim nós como nossos pais, para que possais habitar na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Capítulo 47. Então veio José e denunciou a Faraó, e disse: meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, com tudo o que têm, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: que são vossos negócios? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viremos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra de Egito está diante de tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles são homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E José também trouxe a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegarão aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra de Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó mandara. E José sustentava a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, de pão, até a boca dos meninos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era mui grave, de maneira que a terra de Egito e a terra de Canaã desfaleciam à causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito,
e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, por que, pois, morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro falta. E José disse: dai vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão por cavalos e pelo gado das ovelhas, e pelo gado das vacas e por asnos, e os sustentava de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele ao segundo ano e disseram-lhe: não encobriremos diante de meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa ficou diante da face de meu senhor, senão nosso corpo e nossa terra. Porque morreremos diante de teus olhos, assim nós como nossa terra? Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se assole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou por de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde um cabo dos termos de Egito até seu outro cabo. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam sua porção, que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Vede aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Porém será que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tens dado, achemos graça em olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó achasse o quinto, salvo que só a terra dos sacerdotes não ficou por de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram-se, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, assim que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, os dias de Israel para morrer, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas tua mão debaixo de minha coxa e faças comigo beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres em Egito, mas que eu deite com meus pais. Por isso me levarás de Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E ele disse: jura-me. E jurou-lhe. E Israel se inclinou à cabeceira da cama. Capítulo 48. Aconteceu, pois, depois destas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E denunciaram a Jacó e disseram: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Depois disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, teus 2 filhos, que te nasceram na terra de Egito, antes que eu viesse a ti em Egito, são meus, Efraim e Manassés,
serão meus, como Rúben e Simeão. Mas tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados em sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, em terra de Canaã, no caminho, como ainda era um espaço pequeno de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Betleém. E Israel viu os filhos de José e disse: cujos são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: ora, traze-os a mim, para que os abençoe. Porém os olhos de Israel eram agravados da velhice. Já não podia ver. E os fez chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidei ver teu rosto, e eis que Deus também me fez ver tua semente. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José-os ambos, a Efraim em sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés em sua mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos prudentemente, porque Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu sou até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe a estes rapazes, e meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e sejam como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal em seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será em povo, e também ele será grande. Mas, contudo, seu irmão menor será mais grande que ele, e sua semente será a plenidão das gentes. Assim os benzeu aquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será com vós outros, e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra sobre teus irmãos, que tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e denunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias seguintes. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em potência. Corrente como as águas, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, suas ações são instrumentos de violência. Em seu secreto conselho, não entre minha alma nem minha glória se ajunte com sua congregação, porquanto em seu furor mataram ao varão, e em sua teima arrebataram ao boi. Maldito seja seu furor, pois é forte, e sua ira, pois é dura. Eu os dividirei entre Jacó e os espargirei entre Israel. Judá tu és, te louvarão teus irmãos. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão,
e como leão velho, quem o acordará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarra seu asninho à vide, e o filho de sua asna à cepa mais excelente. Ele lava seu vestido no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Ele é vermelho de olhos pelo vinho, e branco de dentes pelo leite. Zebulon habitará ao porto dos mares e ao porto dos navios, e seu termo será para Sidom. Isascar é asno de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Vendo ele que o descanso era bom e que a terra era deleitosa, abaixou seu ombro para acarretar e serviu sob tributo. Dan julgará seu povo como um dos tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e a seu cavaleiro faz cair por detrás. Espero tua salvação, Jeová. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por derradeiro. De Azer, seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali é serva solta, que dá palavras formosas. José é ramo frutuoso à fonte. Cada qual dos ramos corre sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e aborreceram. Porém seu arco ficou em sua tesidão, e os braços de suas mãos se esforçaram pelas mãos do valente de Jacó, donde ele é um pastor, uma pedra de Israel. Do Deus de teu pai, o qual te ajudará, e do Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de riba, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos das mamas e da madre. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos de meus pais, até o cabo dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre a moleira da cabeça do separado de seus irmãos. Benjamim, como lobo, despedaçará. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá despojo. Todos estes tribos de Israel são 12. Isso é o que falou-lhes seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Depois mandou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego a meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efrom, o Retel. Na cova que está no campo de Macpela, que está enfronte de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom o heteu por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Léia. O campo e a cova que está nele foi comprado dos filhos de Het. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado a seus povos. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José mandou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça em vossos olhos, rogo-vos que faleis em ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai. Então me tornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai.
somente deixaram na terra de Gozém seus meninos e suas ovelhas e suas vacas. E subiram também com ele assim carros como gente de cavalo, e foi um esquadrão mui grave. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram ali um pranto grande e mui grave, e fez a seu pai um pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, ao pranto na eira do espinhal, disseram: este é pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se seu nome Abel-misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe seus filhos assim como ele lhes mandara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efrom o heteu, em fronte de Mamre. Depois tornou-se José para Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado a seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: ora rogo-te que perdoes a transgressão de teus irmãos e seu pecado, que te renderam mal. Agora pois rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis nós aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque estou eu em lugar de Deus? Vós outros bem pensastes mal contra mim, porém Deus pensou aquilo para bem, para que ele faça, como isso está neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora pois não temais, eu sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José pois habitou em Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José de Efraim filhos da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus visitando vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: visitando vos visitará Deus, assim que fareis transportar meus ossos daqui. E morreu José de idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram em uma arca em Egito. Fim dos capítulos 46 a 50. Fim de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida.